Olá, eu não sei o momento que você está vendo esse vídeo, também não sei qual é a situação que você está passando hoje na sua vida. Mas eu creio que se você está vendo esse vídeo hoje, é porque Deus quer falar com você. Então, assista até o final esse vídeo. Hoje eu resolvi contar um pouco da minha história. E é uma história linda, uma história engrandecedora que Deus fez na minha vida. E eu quero contar hoje para que essa história possa estar te ajudando de alguma forma. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu me separei de Francisco Neto, que é meu esposo. Nós estávamos vivendo um casamento horrível, muito ruim. Nós nos casamos muito cedo. Nós fomos morar juntos, muito cedo. Eu tinha 17 anos, ele tinha 18 anos. E depois que nós fomos morar juntos, nós moramos um tempo com minha sogra. Minha sogra é uma pessoa incrível, maravilhosa. Nós passamos 2 anos morando com minha sogra. E logo depois desse tempo que nós moramos, nós nos mudamos para a capital de Aracaju. Moramos um tempo com o irmão mais velho de Francisco. Depois nós fomos morar só. E a partir desse momento que nós fomos morar só, as coisas começaram a ficar bem esquisitas, bem estranhas, né? Meu esposo, ele sempre saía, mas foi sempre de farra, foi sempre de sair com os amigos. E eu ficava muito só em casa, né? Claro que tinha os momentos que ele me levava, mas na maioria das saídas ele saía com os amigos. E isso foi desgastando durante muitos anos. E nós tivemos 11 anos de convívio até eu ficar grávida, né? Meu filho Lucas, hoje ele tem 11 anos. E depois da minha gestação, a coisa já não estava boa. Ficou muito pior. Ele continuou, intensificou, né, as saídas foram mais. E foi uma gravidez muito difícil. Meu filho nasceu e continuou muito difícil, cada vez mais difícil, convívio com meu esposo, até chegar ao ponto da gente se separar. Meu filho tinha 2 anos quando nós nos separamos e foi muito ruim essa separação. Nós já estávamos a ponto de não ter diálogo mais. A gente não brigava, mas também não conversava. Então estava uma situação insustentável e chegamos a nos separar. Depois dessa separação, eu fui morar numa casa que minha irmã tem, na verdade, no Fernando Collor. E eu fui morar lá. Ficou morando eu e meu filho só. E também, assim, foram tempo difícil também, de readaptação, uma mãe solteira, para tudo. Então, assim, foram momentos difíceis, mas que também me fez amadurecer ainda mais. E nessas dificuldades, eu resolvi procurar uma igreja. E depois que eu procurei essa igreja, né, no primeiro dia que eu comecei a frequentar, eu levantei a mão porque eu queria mudança de vida. E eu criei que Jesus iria mudar a minha vida, como Ele mudou. Então, a partir daquela visita que eu fiz, eu levantei a mão, fui lá na frente e disse sim para Jesus.
A partir daquele dia, meu coração se encheu de paz. As dificuldades não pararam, os problemas não pararam, continuou difícil, mas com uma diferença. Eu tinha paz, meu coração tinha muita paz. E nessa separação, durante esse tempo separada, Francisco Neto, ele me procurava querendo voltar, mas eu não queria mais voltar. O amor acabou, não tinha mais sentimento bom, não tinha nada de bom, tinha muitos traumas e aquela aproximação não me fazia bem. E eu não queria de jeito nenhum esse retorno, essa volta. Não queria de jeito nenhum. E o tempo foi passando, Deus foi trabalhando, até que chegou um pastor na igreja onde eu congregava. O nome dele é Derneval Andrade e a pastora Célia Andrade. Eles foram fazer uma visita, nessa igreja, e ele foi falar sobre saúde. E através dessa palestra que ele deu sobre saúde, eu identifiquei que eu precisava levar meu filho lá no consultório dele. Meu filho tinha muito problema com garganta inflamada, muita alergia, e assim, ele tomava muito antibiótico. E eu queria buscar uma solução mais natural para não estar dando tanto antibiótico para ele. Então eu peguei o contato com esse terapeuta, marquei uma consulta. E claro, tudo que, para onde eu levava, se eu levava ao médico, eu chamava o pai, ligava para o pai e dizia: olha, tem uma consulta, eu preciso que você leve a gente lá. E ele sempre estava pronto a levar. E da mesma forma foi essa consulta com o terapeuta. Eu marquei a consulta, informei para ele e ele foi junto comigo levar o nosso filho no terapeuta. E nós chegamos lá, a recepcionista era a pastora Célia Andrade, que é a esposa do pastor Derneval Andrade. Eu entrei na consulta e Francisco ficou na recepção, e ali a pastora começou a conversar com ele, começou a falar de Jesus para ele, convidou ele para ir para a igreja. E não foi uma consulta apenas, foram várias consultas, e toda vez que a gente ia na consulta, ele ia junto e a pastora pregava para ele. Até o momento que ele foi fazer uma visita, nessa igreja da pastora Célia e do pastor Derneval, e ele começou a ir, começou a gostar e foi ficando, levantou a mão para Jesus também, foi transformando, passou-se um tempo, ele se batizou. Enquanto isso, lá na minha igreja também eu me batizei, cada vez mais fui ficando firme. E eu me batizei, ele também. E quando o Lucas fez 4 anos, eu chamei ele para fazer para levar o Lucas para passear. Porque eu não ia fazer festa, não ia fazer bolo. Eu queria dar um presente e chamei ele para dividir comigo o valor desse presente, e ele aceitou. Então a gente saiu, foi para comprar esse presente, levamos o Lucas para passear, e daí nós conversamos tudo. E ali, gente, nesse meio tempo, nesses 2 anos, Deus trabalhou muito na minha vida, porque havia muito rancor, muita mágoa, muita dor, muita coisa junto, Afinal de contas foram 11 anos e eu era muito calada, eu não conversava, não desabafava com ele, e fui guardando assim muita coisa. Foi ficando muita coisa, muito resíduo ruim, mas Deus foi limpando. Apesar de eu dizer que não queria, mas mesmo assim, Deus conhece o nosso coração, Deus tem um plano melhor para a gente do que a gente imagina, e Deus foi limpando. As irmãs da igreja sempre diziam: eu estou orando pelo seu casamento. Eu pedi para elas não orarem. Olha só que ignorância. Eu pedia: não
ore porque eu não quero voltar, não sinto mais nada, não quero. Mas mesmo assim, o pastor orava, o pastor Gilson, a esposa dele, Lani, sou muito grata a eles por tudo que eles fizeram por mim, pelas orações. A irmã Jailza orava muito, conversava muito comigo, aprendi muito com a irmã Jailza. E essas orações Deus foi operando. E cá também na igreja, onde meu esposo congregava, os pastores também conversavam com meu esposo, também estavam orando, então foi em meio a muita oração, muito aconselhamento. O pastor Derneval, a pastora Célia são pastores de aconselhamento tremendos. Então nós voltamos. Depois desse passeio, nós conversamos, né? Eu estava mais aquebrantada, já tinha passado por muitas situações, então o orgulho caiu por terra e eu resolvi, Deus tocou em meu coração e eu resolvi dar uma chance para mim e para ele. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi essa chance. Deus transformou verdadeiramente. E nessa volta, nesse retorno, algo muito importante aconteceu. Muito importante. Foi fundamental a nossa aproximação com o pastor, né? Eu me casei na igreja, no civil, porque nós não éramos casados. E fui congregar juntamente com ele na igreja do pastor Derneval e da pastora Célia. E a partir do momento que nós fomos que eu fui congregar com ele, o pastor Derneval e a pastora Célia passou a ser também os meus pastores. E aí foram muitos aconselhamentos, muitas conversas. E a partir dessas conversas foi que as coisas foram dando certo. Nós precisamos de um guia espiritual. Casamento, a pessoa tem que ter maturidade, precisa entender um ao outro, precisa compreender um ao outro, precisa entender que o ser humano não são iguais, cada um é diferente um do outro. Precisa ver o respeito um pelo outro, um pelo outro, um completando o outro. A falha sempre vai existir falhas, mas o amor que Deus coloca em nossos corações é muito maior do que essas falhas. Então, eu sou muito grata mesmo ao pastor Derneval e à pastora Célia, porque foi fundamental para que esse casamento, Deus, lógico, acima de tudo, mas os aconselhamentos deles, guiado por Deus, foi fundamental para o crescimento, para a maturidade desse casamento. Então, o casamento sem Deus não vai muito longe. Sem respeito, sem amor próprio, a gente precisa se amar primeiro, para depois amar o nosso próximo. Então, esses aconselhamentos, esse entender um ao outro, conversar, uma coisa que eu aprendi muito e é maravilhoso é conversar. Conversar sobre tudo, sobre qualquer assunto, sobre tudo, com seu marido, com sua esposa. E hoje assim a gente conversa muito e é maravilhoso. Cada vez que a gente conversa, a gente se aproxima mais. Então, eu não sei a situação, como é que está seu casamento, como é que está a sua vida, mas eu quero te dizer que tem jeito, que Deus transforma, que Deus, Ele quer o melhor. Ele criou a família é um projeto de Deus. Então busque ao Senhor, busque transformar, busque entender um ao outro, busque amar mais a si mesmo e amar ao seu próximo, que tudo dá certo. Deus acima de tudo,
guia espiritual, usado por Deus. Procure seus pastores, pastores que são usados por Deus, pastores que têm sabedoria em aconselhar. Você não está só. Deus colocou um pastor para cuidar das ovelhas. Então não sofra sozinho. Não sofra sozinho. Procure seus pastores. Converse, ore, apresente ao Senhor, seja qual for o seu problema que você está passando. Eu contei o testemunho sobre o meu casamento que foi restaurado. Mas esse testemunho também serve para outras coisas. Deus no controle, tudo será resolvido. Ele é o Deus do impossível. Então nada é impossível para Deus. O meu casamento que para mim não tinha mais jeito, para Deus tudo tem jeito. Então Deus, ele transformou. Ele usou os servos dele para nos aconselhar. E precisa obedecer. Se nós não tivéssemos obedecido, nós não teríamos obtido a vitória. Então não é retrucando, não é rebatendo, e sim obedecendo, que a vitória vem. Meu casamento é uma bênção. Hoje meu filho tem 11 anos. Hoje eu tenho uma filha de 7 meses. Fruto desse casamento maravilhoso, dessa união, dessa cumplicidade, desse companheirismo. Meu marido hoje é uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção. Eu louvo ao Senhor pela vida que Ele me deu, pelo marido abençoado que Ele me deu. E grandes coisas o Senhor ainda tem para as nossas vidas. Assim eu creio. E tem para a sua vida também. Busque ao Senhor em espírito e em verdade. Sirva a Ele, coloque Ele em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. Sem dúvida nenhuma. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Muito obrigado por ter ouvido até agora. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida.